que se transformou até comum. Coloca umas imagens dele aí, por favor. Saulo, quaisquer imagens. Ó, por exemplo, ali, pode pôr até grande. Pode pôr na tela inteira. Ali, ó, Carlos. Tá vendo? Esse é o padrão típico do Jim Jones, tá? Sempre de terno, com aquela golinha padre e esses óculos escondendo o olhar dele, criando uma aura de mistério. Vai ter muitas Põe fotos. outra foto, tem várias dele aí. Tem ele com terno xadrez também. Ele tem um ar meio Silvio Santos. Às vezes, tá vendo? Óculos sempre degradê, aquele padrão de cabelo anos 70, e sempre se aproximando muito da comunidade afro-americana. Né? Ali atrás você pode ver a foto, deve ser uma foto do Martin Luther King. Ele se apropriou muito do discurso, que é um discurso muito bonito, mas ele se apropria dele, ele se aproxima dessas comunidades. Pode passar, mas vai passando enquanto o Carlos vai falando, por favor. Enfim, com essa paranoia persecutória do... Olha, isso daí é quando aí ainda é quando ele era um pastor, né? Você vê que ele ainda não está com a persona... Mas aí já é a ideia do Rainbow Family. Sim, aí são os filhos dele, não são? Exatamente, são os filhos adotados dele. São 5 filhos, né? É a Rainbow Family que ele pregava. Quer dizer, não é também nada muito diferente do que a gente vê hoje, né? Só que na época... Angelina Jolie que o diga da vida. Pode voltar para a gente aqui, Saulo. Jolie. Só que na época era muito inusitado, era muito inédito, né, Madonna Beto? também. Madonna também, coisa e tal. Bom, aí o que acontece é o seguinte: ele começa, ele começa a estudar e ele percebe que existe, ele cria essa ideia de que existe um lugar no mundo que não seria atacado, não sofreria a ação de uma guerra nuclear. E esse lugar seria exatamente Belo Horizonte, Minas Gerais. Minas Gerais. Belzonte mesmo? Belo Horizonte. Coisa de mineirinho. Então, ali, pão de queijo? Muito pão de queijo. Belo Horizonte não seria atacado, não sofreria as consequências de uma hecatombe nuclear. Então, ele vem visitar, né, Belo Horizonte, e nessas vindas que ele faz para cá, a escala dele era na Guiana Inglesa. Ah, por isso então a Guiana. Exatamente. Porque o que acontece é o seguinte: a Guiana, aqui em cima no norte do Brasil, era um estado inglês. Tem a Guiana Francesa, que é o único que ainda é francês, que ainda é um território francês. E você tinha o Suriname, que era holandês, e você tinha a Guiana Inglesa, Georgetown. Exatamente. Georgetown. Então, vão prestando atenção aí. Em 1966... Georgetown é a capital da Guiana. Exatamente. Que hoje é só Guiana. Que hoje é só Guiana, deixou de ser Guiana Inglesa. Em 1966, a Guiana Inglesa tinha conseguido a independência dela. Então, era um país recém-formado. 66. Foi de 1818 por aí até 1966 foi um território ultramarino inglês. Em 1966, ela adquiriu a independência, então era um país completamente novo, no meio da floresta tropical amazônica. Exatamente. Então, ele faz escala ali, ele fica fascinado com aquele modelo de um novo país. Ele seguia muito essa ideia de um utópico de uma nova sociedade, de uma nova comunidade. Ele vem a Belo Horizonte, inclusive para abrir contas bancárias para o dinheiro dele e tudo mais, e posteriormente em Belo Horizonte ele percebeu que as coisas ele não conseguia regimentar aquele público que ele queria, e aí ele vai para o Rio de Janeiro. Ele tem uma passagem pelo Rio, onde ele faz trabalhos bem interessantes junto a comunidades, a favelas, tá?
Ele tem uma passagem pelo Rio de Quanto Janeiro. tempo ele fica no Brasil? Eu não consegui descobrir esse período. Eu também não consegui descobrir, mas não foi Pra muito chegar tempo. mas para chegar a fazer... Bom, também chega e faz uma ação comunitária e Ele vai tinha embora. dinheiro, né? Ele tinha muito Ele dinheiro. tinha dólar. Ele tinha muito dólar. A gente vivia o tempo da ditadura militar, onde algumas coisas eram facilitadas para essas ideias abrangentes de arregimentar comunidades e tudo mais, e o Rio de Janeiro carente de ações. Será que o governo militar fazia ideia que tinha um americano socialista em território brasileiro? Eu acho que não. Eu acho que eles não estavam nem aí com os Ginjones, né, na verdade. O cara estava se movimentando aí nos meandros da coisa toda, né? E, enfim. E aí ele fica um pouco no Rio. Ele fica um pouco no Rio, ele percebe que ali ele não vai conseguir grande coisa, e dentro dessa visão messiânica dele, ele resolve voltar para Guiana, e lá ele começa a comprar terras e mais terras, enormes áreas de floresta, para a construção dessa sociedade utópica que ele tanto queria. Só que, não só por isso. Desde 73, ele começa a ser investigado, né? Primeiro por essas denúncias, não é? E depois pelo próprio tráfico de droga, porque ele começa a fazer uso de LSD, de cocaína, que são as drogas que começam a entrar na moda, e não só isso, ele mesmo é usuário. E ele usa muito barbitúrico, até para dar as afetaminas, as metanfetaminas, para ele ter aquele tipo de eloquência nos cultos. O barbitúrico te deixa... Te deixa elétrico, afetamina, né? Isso? É elétrico, para te dar aquelas... Aquelas pessoas estão falando com você dessa maneira assim, que elas ficam falando, você fala, para com isso. Exata, vem comigo, junto. Exatamente. Tá. Medo. Exatamente. Tenho medo. Pegar aqui umas datas. Então, ele começa a ser investigado por isso, pelo fisco americano, pela lavagem Só uma coisa, de dinheiro. ele vem para o Rio e volta para os Estados Unidos. E ele volta para os Estados Unidos. Tá? E aí ele começa a ter problemas com a política americana, com a justiça americana. Que aí é um problemão. E aí também com o fisco. Que é mais um problema. Que é um problemão. E denúncias de que o dízimo dele chegava a 25% dos ganhos dos fiéis. Hoje você ainda tem essas coisas, né? Pois é. Hoje se tornou muito comum, inclusive. Mas naquela época... E era um dinheiro em espécie não declarado que saía do país, e começaram a perceber que estava também associado com lavagem, tráfico de drogas e coisa e tal. Então, tem uma figura muito importante, que é um senador chamado Léo Ryan. Não é deputado? Ele é senador? Ele é senador, ele é um congressista. Congressista é um deputado? Eu acho que congressista é deputado. Mas é um congressista. É um político importante. É um político da Califórnia que começa a colher essas denúncias e que começa a puxar o fio do novelo. E ele começa a se sentir perseguido. Saulo, tem uma foto dele, inclusive eu coloquei, isso daqui não vou cortar não, porque a gente faz isso tipo ao vivo mesmo. Tá o deputado, o Lion... Léo Ryan, né? Então, se você puser... Aí, ó, aquele ali, Carlos. Ó. Exatamente. Esse é o deputado. É o Léo Ryan. Ele começa a levantar tudo aquilo, né, que está acontecendo ali, e começa a investigar, fazer uma investigação particular, né, dentro do Congresso americano, tudo mais. Ele começa a se sentir perseguido. Então, ele, em 74, se muda para Guiana, né, naquelas terras que ele estava comprando já. E deve ter comprado a preço de nada. De nada, porque não era nem na capital. Era no meio da mata. É na mata mesmo. É no meio da mata mesmo. E aí ele começa um trabalho de
abertura como é que se fala isso daí? Desmatamento para abertura, tudo mais. Foi um dos iniciantes do inferno do desmatamento. Exatamente. Mas 70, ele já estava um pouquinho atrasado. O Brasil é que já estava entrando lá no Pantanal. Exatamente. Projeto Rondon e tudo mais. Então. Integrar para não entregar era o lema. É verdade, do Projeto Rondon. Essas são divagações nossas aqui, históricas. Quem quiser saber mais, procura aí. Só vocês Rondon. Verem e vocês vão encontrar tudo lá. Ele começa a vender, e ele já com esse projeto na cabeça, ele começa a vender a ideia de que ele levaria para essa comuna, para esse núcleo agrícola da Guiana, que passa a ser batizado como Jonestown, né? Tinha Georgetown, que era a capital da Guiana. Que é do Jim Jones. Você sabe que eu chamava ele do Jim Jones? Chamei muito de Tim Tones. Porque era o personagem do Chico Anísio baseado no Jim Jones. Quem quiser, procura aí no YouTube esse personagem que foi fantástico, do Tim Tones, que ele fez uma sátira em cima dessas do Jim Jones e de todos esses pastores americanos que punham a família toda para trabalhar junto. Existe. Até hoje existe. Tem uma série da HBO, que eu não vou lembrar, os Golden, não sei das quantas, que é absolutamente fantástica, uma série de comédia-drama sobre uma família à la Jim Jones, que tem televisão, que eles pregam pela TV. Não era o Rex Samba? Não, uma série nova, uma série que está com 2 temporadas. Porque o Rex Samba tinha isso série, também. Mas é boa, é de gargalhar e de uma crítica fantástica. Fica a dica, não lembro o nome inteiro, é os Golden Farbs, os Golden é o sobrenome deles. Mas vamos voltar aqui. Daí ele vai lá para 74, aí ele vai começa a ter ideia ele começa a regimentar os fiéis que ele iria levar para Jonestown, essa comunidade autossustentável agrícola na Guiana. Fiéis só americanos. Exatamente. 1.000 pessoas. 1.000 escolhidos. Nos Estados Unidos. Dos Estados Unidos, cidadãos americanos que iriam para Jonestown. Não foi pessoal lá da Guiana? Não. Eram americanos. E em 77, né, chegam os primeiros 5 pioneiros, né, para Jonestown. Só que Jonestown foi um fracasso. Tem foto, viu, Saulo, aí do Jonestown, quando você encontrar, coloca para mim, por favor. É uma foto geral do que é. Essa cidadela de pau de madeira. Isso, de barraco. Exatamente. Vai aparecer, a gente vai falando. Jonestown foi um fracasso no ponto de vista agrícola, porque ele não teve uma consultoria de nenhum agrônomo, de ninguém ligado a solo e tudo mais. E era um terreno meio acidentado, não é? Então, quando eles desmataram a floresta, eles perceberam que o solo não dava nada. É esse daí. Põe em grande, por favor. Exatamente. Ó, aquilo ali é Jonestown. Quando entrar grande, a gente vai conversando. Então, e ali era uma terra que não dava... Uma terra árida, né? Árida. Está na Amazônia, mas você vê que não dá para plantar isso? Exatamente, é o solo amazônico, né? O solo amazônico é rico porque ele tem a cobertura vegetal que mantém a umidade. Você tira... E as próprias folhas que criam o humus, né? As folhas caídas das árvores. Uma hora que você tira as árvores e tira a cobertura vegetal e todo aquele humus, a terra em si ela não se sustenta para o projeto agrícola. Sem contar que era uma região com muita chuva, né? Porque é equatorial. Sim. Então as águas arrastavam toda a plantação. Então ali não era ali nada se planta, nada se planta, não era viável. Tinha essas casinhas que ele já começou a construir como vilarejos, né? Exatamente. E aqueles e vocês podem ver que é bem separado, né? Ele começa a fazer uma separação entre homens e mulheres, entre crianças e adultos. Não ficavam juntos?
E ele começa. Pode voltar pra gente, E por ele favor. começa, um dos grandes problemas dele é que ele começa a separar os casais que chegam. Mas por quê? Porque ele ficava muito de olho nas mulheres. E nos homens também, né? Porque ele era bissexual. Ele tem esse relato, né? E ele fica muito de olho nas mulheres. Ele chegou a ser preso nos Estados Unidos porque um guarda parou ele, um policial, e ele pegou nas partes íntimas do Essa parte eu não sei. Eu acho que tem uma matéria. Ele era muito chapado, Uma né? pergunta antes de você continuar. Ele é um psicopata? Total. Ele é o quê? Ele é um psicopata. Ele Até porque mata bicho criança. Ele é um psicopata, ele tem aquela ideação messiânica, né? De ser o Messias, de ser o prometido, de ser o líder, de criar normas e condutas para a vida dos outros, e na comunidade era bem assim, né? Ele separava casais, ele que dizia quem que combinava com quem, ele determinava as regras sexuais que os casais que ele determinasse, que ele escolhesse, poderia seguir, quantas vezes poderiam transar ou não, e ele ia criando um séquito de mulheres para ele, um harém, onde essas mulheres eram aliciadas em drogas para ficarem dopadas e submetidas aos caprichos dele, que também era um cara que fazia muito uso das drogas, entendeu? Então era meio que uma comunidade completamente fora da real, sem contar que ele sempre ele promovia uma lavagem cerebral, Beto, porque ele tinha uma rádio em Jonestown que ficava o tempo todo com a pregação dele falando. Então, as pessoas ali trabalhando na lavoura, ou em serviços domésticos, ou montando essas casinhas, levantando a comunidade, com alto-falantes, com ele pregando o tempo todo, às vezes tapes, na época eram tapes cassetes, com as pregações dele como uma lavagem cerebral, com as verdades dele, com o que ele acreditava, e as pessoas entrando nisso. As pessoas, quando chegavam, entregavam o passaporte delas, ou seja, elas estavam presas Sim. a ele, necessitavam ser transportadas Estava fora, estava para num lá, lugar que não porque era um conhece lugar nada. que não dava para fugir. Ninguém fala inglês. Entende? Então, quer Até dizer... que a Guiana podia falar porque era inglesa. Não, Pode ser. eles falavam inglês, sim. E ele tinha muito... E ele entrou com tudo isso na Guiana através de muito suborno, nessa recém... Pro governo Sim, da época. para esse governo. Porque, inclusive, o senador, o Léo Ryan, chega a fazer... pede uma citação em termos de embaixada, né, internacional, para que o presidente, na época, que eu esqueci o nome, o presidente da Guiana, Também não... respondesse o que estava acontecendo ali. Porque através de muito suborno, através Porque de... ali eram só americanos. Só americanos, e entrou muitas armas também. Ele tinha um certo exército dele. Ele tinha um Jim exército. Jones tinha um... Ele deixa claro que ele precisava, para se proteger, ele precisava de um exército. Então, entrou armas, armamento, entrou equipamento de rádio, antenas e tudo mais, e isso teve que entrar de alguma forma. Para ele ter controle. Exatamente, entrou via legal. Né? Como é que desculpa, como é que uma pessoa consegue levar 1000 pessoas para se separar do seu marido, do seu filho? Como consegue? O que essas pessoas têm? Essas pessoas eram pessoas de baixo poder aquisitivo, Ah, né? é assim? Eram a maioria deles eram populações vulneráveis. Muita gente foi enganada, então. Muita gente foi enganada. E tinha um histórico assistencialista dele, que imaginavam que ele ia fundar uma sociedade melhor. E ele começa também, para captar essas pessoas, para recrutar essas pessoas, ele começa com essa ideia socialista, que ele também estava sendo perseguido
pelo imperialismo americano. E ele começa a identificar o Senado americano como o anticristo, que quer perseguir. E ele chegava a vender a ideia de que eles teriam a ajuda da União Soviética. Uau. Ele foi longe, né? Porque ele também foi se inflando, ele também foi crescendo no delírio dele. E as pessoas vão ouvir aquilo que ele está falando, não tinham como checar nada, acreditavam. A pessoa ouvindo aquilo 24 horas por dia, criando uma comunidade, onde ele ia ser uma comunidade do futuro, dentro daquela ideia messiânica do início dos anos 70, dentro daquela ideia utópica, dentro daquele mundo de escolhidos, que eles se viam escolhidos, né? Aquela imaturidade afetiva, num lugar paradisíaco. Quando eles chegavam lá, logo eles começaram a eles percebiam que não era bem assim. Porque uma coisa é você pregar isso na Califórnia e outra coisa é você estar no meio da floresta amazônica. Então eles começaram a perceber que não era bem assim, não é? Só que eles estavam prisioneiros, porque eles não conseguiam sair, eles não conseguiam chegar a lugar nenhum. E nem fugir, né? Nem fugir, nem nada. Esse exército que ele tem lá dentro. Ele tem um exército que controla as pessoas, ele começa a criar castigos, ele tinha as famosas caixas, eram caixões de madeira com um respirador, que quem desobedecesse passava 48 horas... Uma Santa Inquisição. Total. Ele controlava... Ou seja, além de psicopata, é um sádico. Sim, um sádico psicopata. Sim, sim. Ele trabalhava com esses castigos para amedrontar também todos. Quem ousava questionar a autoridade dele. Ele trabalhava muito com, além disso, de aliciamento de menor e de mulheres, ele trabalhava tráfico de drogas e coisa e tal. Ele trabalhava também muito com a ideia de privação de sono. Então, ele não deixava... Nossa. Para ter alterações de consciência mesmo. É um torturador mesmo. Exatamente. Ele trabalhava com privação de sono, coisa e tal. Bom... Isso lá em 74, 75. Aí já estamos em 75 para 77, a gente já está em Jonestown, tá? Sim, não, isso sim, mas as pessoas... Porque tudo acontece em 78, né? 78. Mas ele ficou ali 4 anos exercendo esse seu fascínio doente. Exatamente.